Senhores e irmãos, amém? Abram suas Bíblias, por gentileza. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, por gentileza. A partir do versículo 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 18. É uma alegria poder estar aqui, diante da presença dos irmãos, diante da Igreja de Cristo. Que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 18, todos acharam? Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Versículo 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor, Pai. Não porque estou aqui, mas porque o Senhor se faz presente nos nossos corações. Porque a tua palavra é santa e verdadeira, e ai de mim se não pregá-la. Então seja o Senhor glorificado, Senhor, em mais um culto. Seja tu, Senhor, glorificado em mais uma pregação. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, e que venhamos sair daqui com a verdade do teu evangelho, em nome de Jesus. É o que eu te peço, e assim já te agradeço. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Irmãos, eu confesso que esses dias, essa semana no caso, tive uma luta com Deus, necessariamente, para não pregar esse texto. Eu estava examinando esse texto mais de perto, e ontem, eu na verdade não iria trazer ele, iria trazer um outro texto, porque me senti impulsionado para isto. Seria Salmo 63. Mas hoje, dando aula para os adolescentes, eu falei exatamente desse texto e, vendo a perplexidade no rosto deles, o Senhor me disse, e me senti impulsionado, conforme a vontade do Senhor, para trazer esse texto à igreja também. E a verdade é que seguir Jesus é complicado, é difícil, é penoso, é árduo. Necessita de nós diversas renúncias, por assim dizer. Tem uma sentença lá em Marcos e em Lucas também, nesses dois evangelhos, em que Jesus afirma aos seus discípulos: aquele que quer seguir a mim, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu já preguei sobre esse texto, se eu não me engano, foi num jejum, não faz muito tempo. Jesus necessariamente não era um bom coaching, por assim dizer. Ele não fazia uma bela propaganda de seu discipulado. Se a gente, por exemplo, vê entrevistas e palestras de homens que gostam de ensinar, de coachings, no bom sentido da palavra, por assim dizer, eles estão ali para apresentar a sua própria vida. Estão pedindo para que pessoas comprem esse produto que ele está vendendo, que é a sua própria vida. E sigam o que ele faz para poder ganhar mais coisas. Eles estão ali e fazem com que o seu público-alvo comprem talvez o seu curso, o seu e-book, o seu livro e adquiram mais habilidades para a sua vida. Ganham, não perdem. A propaganda de Cristo é completamente ao contrário. Ele afirma que aqueles que querem ir após ele irão perder tudo, até mesmo a própria vida. Jesus não olha para os seus discípulos e fala: olha, se vocês vierem após mim, se vocês me seguirem,
vocês vão ganhar isto, isto e isto. Vão adquirir mais habilidades, vão ter mais sabedoria. Não. Jesus afirma veementemente àqueles que querem o seguir que irão perder muita coisa. Que irão perder a própria vida. Aquela sentença que eu acabei de falar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Cruz significa o quê, irmãos? O que Jesus fez na cruz? Ele morreu. Cruz significa morte aos crentes. Morte, pesar, dor. É isto que Jesus oferece àqueles que querem o seguir. E o Evangelho, de forma escancarada, abre isso a nós. Não é que ele quer uma resposta, mas ele pede uma resposta por meio do que ele mostra. E qual é a nossa resposta esta noite? Qual é a nossa resposta ao longo de toda a nossa vida? Sim ou não? O Evangelho deixa isso claro. Aquele que quer vir após mim, sofrerá. Jesus deixa isso bem claro. Aquele que quer me seguir, vai sofrer. E sofrimento de todas as sortes. Qual é a nossa resposta diante disto? Sim ou não? Se a gente olhar para textos anteriores do próprio capítulo, a gente vai ver Jesus realizando diversos milagres. Ele cura um leproso, ele cura o servo do centurião por meio da fé do servo e por meio somente de uma palavra, Jesus cura o servo daquele homem. Cura a sogra de Pedro, um dos seus próprios discípulos. E Mateus deixa bem claro que ele realizou ainda muitas outras curas, expulsando demônios de homens e mulheres, de pessoas. E Mateus, no versículo 17, vai dizer: para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele fez tudo isto, e ele estava fazendo tudo aquilo, todas aquelas curas, todas as suas pregações, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Diante de toda esta verdade, diante de toda a cura que Jesus estava fazendo, diante de todas as realizações que Jesus estava fazendo no meio do povo judeu, Jesus põe à prova aqueles que querem o seguir. Versículo 18, acompanhe comigo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Aquelas pessoas estavam admiradas. Imagine alguém, por exemplo, no seu bairro, aqui no Anil, no Rio das Pedras, Gardênia, aqui em Jacarepaguá, realizando milagres como Jesus realizava. Imagine isso. Pinta esse quadro comigo, por favor. Uma pessoa andando nas ruas, nas vielas, nas comunidades e realizando cura atrás de cura. Curando pessoas cegas, curando pessoas endemoniadas, fazendo com que surdos e mudos voltassem a falar e a ouvir, cegos voltando a enxergar, homens que estavam com problema nas pernas voltando a andar, aleijados, coxos, mancos, pessoas com doenças como câncer. Imagine alguém fazendo esse tipo de cura, fazendo esses tipos de milagres na sua comunidade, na sua rua, no nosso bairro, Jacarepaguá ou no Rio de Janeiro, seja lá onde for. A gente, num primeiro momento, ficaria um pouco assustado, mas também ficaríamos maravilhados. Cara, olha isso. Esse homem tem curado pessoas. Há alguma coisa diferente. Todos ali estavam completamente maravilhados, tanto que estavam cercando Jesus por todos os lados. Olha, tem alguma coisa diferente, esse homem é diferente. Ele tem curado, ele tem feito muitas coisas. Vendo Jesus muita gente, como a gente acabou de ler, ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Um escriba, alguém que conhecia muito a lei. Um homem completamente, não era leigo acerca da lei, acerca do seu próprio povo. Completamente trabalhado nas escrituras que eles tinham até aquele momento, as leis e os profetas. E ele afirma, com todo o vigor: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Aparentemente, parece até uma coisa boa. Até então é. Ele não fala, eu quero seguir, ele fala, eu vou segui-lo. Interessante isso. Jesus poderia ficar maravilhado e dizer, nossa, que coisa linda, então venha.
Mas não é isso que Jesus diz. Ele não afirma, vem, você vai ganhar muitas coisas comigo, você vai fazer o que eu faço. Mas Jesus lhe respondeu, versículo 20, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus afirma? Olha, para você me seguir, eu estou pedindo a sua própria vida. Eu, como Cristo, para você me seguir, vir após mim, eu peço a sua própria vida. Mas você também vai perder até o mínimo, seu próprio descanso, por conta da pregação do Evangelho. Por me amar, por me seguir, você vai perder talvez o seu próprio conforto. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer continuar a me seguir? De fato, você quer me seguir? Você quer de fato tomar esta decisão? O texto aqui não mostra a resposta do homem, mas ele deve ter ficado assustado. Quem não ficaria? Eu ficaria feliz, por assim dizer, se alguém quisesse vir após mim. Jesus afirma, de fato, aquele homem que nem onde reclinar a cabeça ele tinha. Jesus, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir com o seu ministério, ele não tinha nem descanso. Ele não tinha conforto. Para seguir a Cristo, por vezes, perderemos os nossos próprios confortos. Se a gente tem que perder a nossa vontade, se a gente tem que morrer para nós mesmos, o que seria o conforto? Mas Jesus traz a nós isto como uma verdade, uma importância até grande, por assim dizer. Olha, você vai perder as coisas mínimas da sua vida, o seu conforto, o seu descanso, tudo isto está em jogo se você me seguir. Se você cumprir com a minha vontade, se você viver conforme o meu evangelho, você vai perder até isto. Versículo 21 continua. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Quem em sã consciência, irmãos, seguiria alguém ao invés de antes ir sepultar um ente querido? Tanto que a pergunta, na verdade, a colocação daquele homem, daquele discípulo de Jesus, que já o seguia, é verdadeira. Olha, eu preciso sepultar o meu pai, aquele que me criou. Eu o amo, ele morreu, eu preciso sepultá-lo. A resposta de Cristo aqui, na nossa própria imaginação, seria, tudo bem, vai lá. De fato é uma situação complicada. Vai lá e depois volte a mim. Ele faz algo totalmente antagônico, oposto. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que palavra pesada. Ele vira para aquele que estava seguindo ele e afirma, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Sabe o que Jesus está dizendo com isto? Eu sou mais importante do que a sua própria família. Você deve me amar mais do que ama a sua esposa, mais do que ama os seus filhos, mais do que ama o seu marido, mais do que ama os seus amigos, mais do que ama o seu irmão, a sua irmã. Eu sou mais importante do que eles. Não é uma carência de Cristo, é uma verdade. Ele está abrindo aos seus discípulos que ele é mais importante do que qualquer outra coisa que eles poderiam ter na vida. É chocante. É inimaginável. Mas é isso que Jesus quer de nós. Se eu não me engano, foi no culto jovens, eu falei sobre Mateus, se eu não me engano era Mateus 5, 28, sobre se a sua mão direita te faz pecar, se o seu olho esquerdo, o direito, te faz pecar, arranque-o. Cristo, em todo momento, está informando, para você vir após mim, você terá que perder muitas coisas. Você terá que deixar as coisas que você mais tinha como importância de lado para vir após mim. Você vai sofrer.
Você vai morrer. Você vai chorar. Vai perder o seu próprio conforto. Vai perder amizades. Vai perder vínculos familiares. Para viver para mim. É pesado, irmãos. Mas esse é o Evangelho. Ele veio, abriu mão da sua própria glória. Semelhante a um homem se tornou. Se esvaziando. Morrendo na cruz, sendo imputado nele os nossos próprios pecados. Ele é o ser mais importante de todo o universo. E ele se humilhou e morreu na cruz por pecadores. Então, como não vou segui-lo? Como não vou ouvi-lo? Por vezes, eu percebo, às vezes a gente muito dispersos para algumas coisas. A igreja de Cristo, por vezes, muito dispersa. Às vezes, após o culto, por meio da pregação da palavra, uma palavra maravilhosa, às vezes conflitante. E ao invés de sairmos com um olhar complexo para entender a nossa própria vida, na maioria das vezes saímos felizes. Talvez é porque a palavra de Deus já não toque como antes. Talvez é porque quando nos ajoelhamos, já não sentimos mais a presença de Deus e pensamos que Deus nos esqueceu. Às vezes você pode estar pensando, estou tentando seguir a Cristo, mas é complicado, de fato é complicado, irmão. Mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, mas não tenho sentido nada. Como eu vou seguir alguém que não me responde? Será que de fato você está seguindo a Cristo? Não quer dizer que você aplique a sua espiritualidade, quer dizer que você de fato está seguindo a Cristo. A oração de fato é muito importante, o jejum de fato é muito importante, a leitura da palavra também é de suma importância. Isso também quer dizer seguir a Jesus. Mas do que adianta eu viver uma vida hipócrita? Estou lendo, estou orando, estou jejuando, mas a minha mente não está naquilo. O meu coração não está naquilo. Há um bolo na minha cabeça cheio de preocupações e eu só penso nas preocupações. Onde está o sofrer pelo Evangelho? Onde está renunciar às suas próprias vontades? Aonde está morrer para si mesmo? Se a sua mão direita te faz pecar, se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue fora. É isto que Cristo pede. Aquilo que te afasta de mim, que está se tornando um ídolo no seu coração, é para você arrancar e jogar fora. Isso significa seguir a Cristo. Sofrer ou não sofrer. Ter Ele como o mais importante em sua vida, ou não ter. Vai comigo em Filipenses, por gentileza. Filipenses, capítulo de número 1. Depois da carta aos Efésios, também escrito pelo apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo aqui está falando, eu estou preso por conta do Evangelho. Vocês também estão passando perseguição por conta do Evangelho. E ele afirma, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Que doideira. Graça significa o quê? Favor imerecido. Eu, de forma imerecida, recebi isto, o sofrimento. Eu recebi a graça de sofrer por Cristo. O apóstolo Paulo estava algemado, estava preso. Ele afirma, vocês, como a mim, receberam a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. Seguir a Cristo não significa somente crer na sua palavra e na sua mensagem. Significa viver por Ele. Viver para Ele. Viver diante dEle. Andar como Ele andou. É isso que recebemos, irmãos.
quando caminhamos junto com Cristo, quando íamos após Ele, sofrer por Ele e por sua causa. Como eu falei, isso não é uma carência por parte de Cristo. Até porque Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É o que diz Romanos 5. Quando ainda éramos filhos da ira, Ele morreu por nós. Ele merece essa nossa devoção. Por quem Ele é e pelo que Ele fez também. Ele merece um coração não somente grato, mas um coração voltado a Ele. E é isto que Cristo está pedindo aos seus discípulos. É isto que Cristo está pedindo também ao escriba. Ele não está negando ao escriba seguir a Ele. Ele só está informando que se o escriba seguisse, iria sofrer muitas coisas. Volte lá comigo, por favor. O que Jesus então pode fazer por mim? Na medida que eu o sigo, na medida que eu o adoro, na medida que eu vivo para Ele. Porque, de fato, não somos isentos do sofrimento. Nós passaremos por aflições, Ele mesmo disse isso. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, não somos isentos desse sofrimento, não somos isentos das preocupações, não somos isentos da morte. Mas temos uma verdade, Ele é capaz de acalmar a tempestade. Isso aqui foi escrito logo após por uma verdade. Após Jesus pôr à prova aqueles que querem o seguir. Após Jesus pôr à prova um dos próprios discípulos seus. Ele não tinha somente os 12 discípulos, que eventualmente se tornariam apóstolos. Ele tinha também outros que o seguiam. De forma um pouco mais separada, um pouco mais branda, mas também tinha. E Jesus coloca a prova informando que aqueles que querem o seguir devem morrer. Devem negar as suas paixões, negar as suas verdades e seguir a verdade de Cristo. Versículo 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Bom, mesmo diante daquela mensagem tão pesada, ainda havia seguidores. Havia ainda homens fiéis. E foram após ele. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Às vezes passamos essas situações. Fazendo essa analogia aqui. Por vezes estamos na tempestade dos nossos dias, estamos no sofrimento dos nossos dias, e às vezes sentimos que Jesus está dormindo. Porque Ele não está nos respondendo, porque não estamos sentindo Ele. Não estamos sentindo a sua boa mão. Não estamos sentindo, e talvez crendo na sua promessa que Ele estaria conosco. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, versículo 25, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Olha, eu não estou aguentando. Por seguir o Senhor, eu estou passando por necessidades. Por seguir ao Senhor, eu estou passando por provações, privações. Por seguir ao Senhor, tudo está doendo em mim. Meu coração palpita mais forte. O medo me assombra. Então salve-me. Salve-me, pois eu estou sentindo que o Senhor está dormindo, por assim dizer. Eu estou perecendo. Versículo 26, então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. É até um modo de contemplarmos. Por vezes enfrentamos, de fato, essas situações e devemos enfrentar pela causa de Cristo. Se não estamos passando por privações e provações, algo de errado está acontecendo. Se não estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, se não estamos sofrendo por causa do Evangelho, se não estamos sofrendo por amar mais a Cristo do que o mundo, algo de errado está acontecendo.
Possivelmente o nosso coração não está nele. Possivelmente a nossa mente não está nele. Possivelmente o nosso corpo já não pertence mais a ele. Se não estamos sofrendo por causa de Cristo, algo de errado e algo de muito ruim está acontecendo. Porque essa é a resposta que o Evangelho, não é que o Evangelho precisa, mas que o Evangelho pede, por meio do que ele mostra. A Escritura Sagrada está jogada à mesa. E o que ela pede dos seus ouvintes é um sim ou um não. O que ela pede da sua audiência é um sim ou um não. Sim, eu vou sofrer por Cristo. Não, eu não quero sofrer por Cristo. É difícil de pensar. É difícil até de responder, porque para a nossa natureza, a gente não tinha que sofrer. A gente não tinha que passar por sofrimento. A gente não tinha que passar por necessidade. A gente querer isto é algo totalmente complexo até de falar e pensar. Querer sofrer por alguém, que loucura é essa? Não quero sofrer por mim? É mais ou menos isso que a gente pensa. Mas é isso que Jesus pede. Por vezes passaremos por esses momentos. De enfrentar tribulações, de enfrentar perseguição, de uma grande onda vir sobre nós, pedindo que Jesus nos salve, nos acuda porque estamos perecendo, sentimos que Ele está dormindo no barco. E Jesus, no momento necessário, no momento oportuno, se coloca de pé, acalma o vento e o mar, acalma também aqueles homens. Eles passam a contemplar a Cristo, contemplar o que Ele fez. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu sigo Ele. Eu estou sofrendo por Ele. Eu estou vivendo para Ele. Saiba que Ele está te vendo. Saiba que Ele está vendo o que você está enfrentando. Na sua família, na sua vida. Saiba que Ele entende. Ele sabe até mais do que você. Ele sabe mais e melhor do que você o que você mesmo está enfrentando. Às vezes nem você vai conseguir responder. Mas Ele sabe. Ele entende. Ele está vendo. E no momento oportuno, no momento certo, Ele vai se colocar de pé e julgar a sua causa. Ele vai ver aquela onda, vai acalmar a tempestade. E você vai dizer, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas para vivermos isto, precisamos responder. Precisamos responder às verdades do Evangelho. E precisamos viver para Cristo. Quem é este? Quem é este que eu estou seguindo? É Jesus Cristo Nazareno, que morreu por minha vida. E por meio da sua morte, hoje eu tenho vida e vida em abundância. Então, sim, irmãos, seguir a Cristo é penoso, é labuta diária. Na maioria das vezes vamos chorar, na maioria das vezes vamos sofrer. Mas o Evangelho do Reino é inverso. A lei é inversa. O último será o primeiro. E assim por diante. O triste será feliz e já está sendo feliz. O que sofre é feliz por sofrer por Cristo. É loucura.
Mas, de fato, o evangelho é loucura para os que não creem. É como se fôssemos pintar um quadro aqui, mais uma vez falando, em que no lado de um quadro tem um homem que confessa, que crê, que vive para Cristo. E no outro lado tem um descrente, que não o conhece, que não conhece a Cristo, que não vive para Cristo, que negou as verdades do evangelho e vive para as suas próprias paixões, seguindo as suas próprias vontades. Os dois entrarão no mesmo consenso, que a vida é complicada. Que passaremos por tristezas, que passaremos por dores. Mas um disse sim para sofrer por Cristo, o outro não. O outro está sofrendo porque, primeiro, o mundo é mau, e segundo, está sofrendo as consequências do seu pecado. O outro foi salvo por Cristo, continua sendo pecador, mas também, permanentemente, continua sendo santo e santificado por Cristo, vivendo para Cristo. Os dois terão a mesma opinião sobre o mundo. O mundo é mau. Mas nós, os que seguimos a Cristo, os que vivemos para Cristo, também saberemos que um dia não haverá mais dor. Que um dia esse sofrimento irá acabar. Que um dia esta realidade terá um fim e uma nova realidade surgirá, onde estaremos diante da presença do Deus vivo. Estaremos diante da presença daquele que seguimos por toda a nossa vida, sofremos pela causa dele. Estaremos diante da presença dele não porque merecemos, mas porque ele nos chamou. Ele nos chamou para viver para ele. Ele nos chamou, ele nos pediu para segui-lo. Ele falou: vem após mim. Foi ele que perdoou as nossas transgressões e nos amou antes da fundação do mundo. O que foi cantado de manhã: me ama, ele me ama, ou ele me amou. Esse amor não foi porque nós merecemos. Esse amor não foi porque nós espontaneamente escolhemos segui-lo. Esse amor veio espontaneamente dele. Ele decidiu nos amar, sem que antes pudéssemos fazer qualquer tipo de coisa. E cá estamos nós, diante desse quadro, em que um conhece a Cristo e vive para Cristo, e o outro não. Qual é a resposta daqueles que vivem? Eu sei que um dia não haverá mais dor. E eu sei que ainda hoje Ele pode acalmar a tempestade que eu estou passando e que eu estou enfrentando. Seja da ordem que for, familiar ou qualquer outro tipo de coisa. Uma situação pecaminosa. Algo que de fato devemos enfrentar porque é para o nosso crescimento ou qualquer outro tipo de coisa. Saiba que Ele é capaz de acalmar a tempestade. Estamos aqui para isto, irmãos. Não pelo que Ele é capaz de fazer, mas por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É por isso que conhecemos a verdade do Evangelho. É por isso que vivemos para Ele. Porque Ele de fato é a pessoa e o ser mais importante de todo o universo. Criador dos céus e da terra, Criador do cosmos. Criador do tempo e do espaço. Antes de existir tudo isto que vemos, antes de existir a nossa própria vida, Ele já existia. E morreu pelos nossos pecados, na plenitude do tempo, para que hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E esta vida não nossa, mas como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Isto é seguir a Jesus. Sermos crucificados dia após dia, por causa dele e para ele. Então, por mais que seja difícil a resposta, o Evangelho joga essa resposta à mesa. Sim, você quer sofrer por Cristo, ou não, você não quer sofrer. Qual é a nossa resposta? O que devemos falar, o que devemos fazer?
Para você, Cristo vale tudo isto? Aí está o Evangelho de Deus. Aquele que quer vir após mim vai perder tudo. Aquele que quer vir após mim vai perder a sua própria vida. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Não importa se você tem 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50 anos de vida ou até mais. O importante é qual é a sua resposta para a verdade do Evangelho. Não importa se a sua vida está começando, se a sua vida já está se findando. Qual é a sua resposta para o Evangelho? Qual é a sua resposta para Jesus? Saiba que Deus está vendo. Ele olha os pensamentos. Em Provérbios diz que o nosso coração está rasgado, aberto diante dele, como está a destruição. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Se o nosso coração está criando ídolos, não estamos em Cristo. Não estamos seguindo a Cristo. Mas se estamos abandonando dia após dia a nossa carcaça pecaminosa e vivendo para Jesus, ele sabe, ele vê. E a recompensa é certa. Não é dinheiro. Não é cura. Não é prazer momentâneo. A recompensa é que ele virá julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa recompensa. Essa é a promessa deixada por Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, se eu não me engano, vocês foram regenerados por uma bendita esperança. No caso, por uma bendita e viva esperança. Nós fomos salvos para isto, para viver para Cristo, por meio da esperança que Ele nos concede, numa realidade vindoura. Não temos esperança neste mundo. Por isso que seguir a Ele vai ser sofrer, vai ser dor, vai ser morte. Não temos esperança. A esperança que temos é Cristo, que virá julgar a terra, com justiça e retidão, e nos levará para novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais ranger de dentes, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais a presença do pecado. Sabe pelo que eu sou grato, irmãos? Não necessariamente por Cristo me livrar do inferno, mas por Ele me livrar de uma vida sem Ele. Eu sou grato por isto. Não por Cristo necessariamente me livrar de uma morte eterna. Não somente por causa disso. Se eu fosse feliz por isso, eu seria um dos mais miseráveis homens. Eu sou feliz e sou grato por Cristo porque Ele me livrou de mim mesmo. Pecamos. Nos preocupamos com o nosso futuro. Nos preocupamos com muitas coisas. Passamos por diversas situações. Mas qual é a nossa resposta? Sofrer por Cristo ou não sofrer por Ele? É difícil. Essa resposta é difícil. Vai contra os nossos instintos. Não queremos sofrer. Mas Cristo pede para os seus seguidores sofrer por sua causa. Sofrer pela causa do Evangelho. Então, se você está sendo perseguido por isto, tenha bom ânimo, porque você está seguindo de fato a Cristo. Se você está sofrendo coisas e causas específicas em sua vida, é porque de fato você está seguindo a Cristo. Não adianta. Ou você vive e sofre, ou você não vive. Vai sofrer outras coisas.
Então analise a sua vida, irmão. Se você está enfrentando labutas e tristezas, possivelmente é porque você está seguindo corretamente a Cristo. É uma das verdades. É uma das verdades de seguir, de ir após Cristo, sofrer por Ele. Então, se de fato estamos sofrendo, algo de bom está acontecendo. Se estamos sofrendo pela causa de Cristo, se estamos sofrendo pelo Evangelho, algo de bom está acontecendo. Mas, de fato, tenha bom ânimo. Isso pode diminuir, isso pode passar por agora. E virá outras coisas, virá outras perseguições. Mas tenha mais ânimo ainda. Porque Ele virá para resgatar a sua noiva e a sua igreja. Deus abençoe.